Imagine esse cenário. Um gato cruza o seu caminho. Você estende a mão para acariciá-lo, mas toda vez que nos aproximamos, o gato foge e continua nos observando de longe. Então, caminhamos em direção ao gato em uma segunda tentativa, mas ele foge novamente. Quando nos aproximamos do gato pela terceira vez, ele foge e desaparece. Algumas horas depois, quando você focou sua atenção em outra coisa, o gato aparece, caminha em sua direção e pula no seu colo. Esse fenômeno é um ótimo exemplo para ilustrar a lei do esforço invertido. Sim, eu já experimentei esse fenômeno com gatos antes. É interessante como quando perseguimos algo ou alguém, muitas vezes ele se afasta de nós, mas quando o deixamos em paz, ele vem até nós. É quase como se o universo estivesse jogando com você, não é mesmo? Essa dança de avanços e recuos, de tentativas frustradas e olhares curiosos, nos faz lembrar de desafios maiores na vida. Quantas vezes nos esforçamos incansavelmente por algo, apenas para ver nossos esforços escorregarem por entre os dedos, como a areia fina de uma praia. Aqui estamos, à beira de uma jornada única. Antes de seguirmos adiante, peço algo especial a você. Não pule esse vídeo de forma alguma. Se você está aqui, considere-se diferente da maioria, você já é extraordinário. Então leve isso adiante, considere-se uma exceção. Agora haja como uma, e não pule nenhum capítulo. Assim como o gato que parece desaparecer ao menor movimento, muitas vezes nos deparamos com a misteriosa lei do esforço invertido. Parece contraditório, não é? A ideia de que, quanto mais nos empenhamos em alcançar algo, mais distante isso parece se tornar. E, no entanto, quando menos esperamos, quando nossos pensamentos estão mergulhados em outras direções, o que buscávamos fervorosamente muitas vezes aparece diante de nós, como que guiado por um instinto invisível. Entender essa lei é como desvendar um enigma da própria existência. Essa lei pode ser vista em muitas situações, como tentar dormir ou tentar atrair alguém. Por exemplo, um insone pode tentar muito dormir, mas quanto mais ele tenta, mais tempo parece ficar acordado. No entanto, depois de um tempo, quando ele para de tentar e aceita que não consegue dormir, ele adormece repentinamente sem nenhum esforço. Da mesma forma, quando perseguimos alguém ou tentamos muito atraí-lo, muitas vezes nos tornamos menos atraentes. Mas se pararmos de perseguir e nos tornarmos mais evasivos, a atração pode retornar. É importante saber quando agir e quando não agir para alcançar nossos objetivos. Isso requer inteligência e habilidade. Às vezes, colocar trabalho apenas nos afasta ainda mais do resultado desejado, e quanto mais tentamos, pior fica. Mas quanto menos tentamos, melhor fica. Então, alcançar objetivos não requer apenas trabalho. Também devemos nos abster de agir às vezes. O autor best-seller Mark Manson afirmou que querer uma experiência positiva é uma experiência negativa. Aceitar uma experiência negativa é uma experiência positiva. Então, quanto mais queremos felicidade, menos felizes seremos porque estamos reforçando uma sensação de falta. Mas se estivermos contentes com o que temos e não estivermos em um estado de falta, de repente teremos o que estamos procurando. Neste vídeo, no entanto, a lei do esforço invertido é explorada do ponto de vista do desempenho, alcançando metas e superando medos. É importante entender essa lei e aplicá-la em nossas vidas para alcançar nossos objetivos e superar nossos medos. Tentar evitar algo pode muitas vezes levar a resultados opostos. Um exemplo disso é um gago que desesperadamente tenta não gaguejar, mas porque ele tenta muito, sua fala falha ainda mais, pois ele está ansioso para não falar sem gaguejar. E assim é com muitas coisas. Se tentarmos muito nos divertir, provavelmente não estamos nos divertindo porque estamos tão fixados em resultados que a própria fixação é desagradável. Outro exemplo são pessoas que têm dificuldades em atingir o clímax no quarto. Quanto mais eles se fixam em tentar atingir o clímax, menos sucesso terão e mais terrível se torna toda a experiência do quarto, incluindo a antecipação anterior. Novamente, a fixação em resultados específicos sequestra nossa capacidade de desempenho. O filósofo e psiquiatra Viktor Frankl nos fornece um método prático chamado intenção paradoxal. Este método pode nos ajudar a nos livrar da hiperintenção, ou, em outras palavras, não tentar tão duro.
Ao aplicar a intenção paradoxal, mudamos o paradigma de evitar resultados específicos, como gaguejar ou não conseguir dormir, para querer esses resultados. Ao desejarmos coisas que anteriormente tentávamos impedir que acontecessem, é menos provável que fiquemos petrificados pela ansiedade, pois removemos a pressão de querer resultados. Então, é mais provável que adormeçamos desejando ficar acordados do que tentando muito. Aprender a dirigir um carro pode ser uma experiência extremamente frustrante. Leva muitas lições e muitas horas para dominar para a maioria das pessoas. Para uma pessoa inexperiente, controlar um veículo, enquanto observa o trânsito, é uma tarefa muito antinatural e complicada. A menos que você dirija um automático, você tem que pisar em 3 pedais diferentes para acelerar, diminuir a velocidade e trocar de marcha, e deve aprender a usar espelhos para observar o que está acontecendo ao redor do carro. Parece quase impossível dominar. No entanto, depois de muita prática, você de repente se pega fazendo automaticamente essas coisas. Nossa mente consciente é um presente e uma maldição. Ela nos permite raciocinar, analisar e usar a linguagem. No entanto, a mente consciente muitas vezes fica no caminho do que os taoístas chamam de wu-wei, também conhecido como estado de fluxo. No estado de fluxo, nossas ações são fluentes e sem esforço, como se acontecessem por si mesmas. Como se o dançarino se tornasse a dança ou o pintor se tornasse a pintura. Qualquer esforço consciente além do estado de fluxo nos faz hesitar. É por isso que no momento em que nos tornamos conscientemente cientes de que estamos em tal estado e começamos a intelectualizar e tentar controlá-lo, perdemos isso. E assim, muitas de nossas ações parecem emergir além de nossas mentes conscientes. O psiquiatra suíço Carl Jung percebeu que nossa mente consciente é apenas uma pequena parte da psique. Poderíamos comparar a mente consciente com a ponta de um iceberg, enquanto o inconsciente é a maior parte do iceberg que fica debaixo d'água, invisível para aqueles acima da superfície. Portanto, segundo Jung, a psique gera muitos processos inconscientes dos quais a mente consciente não tem conhecimento. Da mesma forma, Aldous Huxley distinguiu entre consciência e consciência pessoal, dizendo que uma consciência pessoal relaxada é necessária para deixar o eu mais amplo passar. Este texto pode ser transformado em um vídeo emocionante e persuasivo sobre como tentar muito pode levar ao fracasso e como podemos aplicar técnicas como intenção paradoxal para alcançar nossos objetivos sem esforço excessivo. Através de exemplos concretos e citações inspiradoras de filósofos e psiquiatras renomados como Viktor Frankl e Carl Jung, podemos prender a atenção do espectador e levá-lo em uma jornada emocionante pelo mundo da psicologia e da filosofia. Isso precisa estar relaxado para que os diversos poderes em ação dentro do eu mais profundo e amplo possam surgir e funcionar como deveriam. Em todas as habilidades psicofísicas, temos esse fato curioso da lei do esforço reverso. Quanto mais tentamos, pior fazemos a coisa. Fim da citação. Quando alguém perguntou ao autor Charles Bukowski como ele escreve e cria, ele respondeu: Você não tenta. Isso é muito importante, não tentar, seja por Cadillacs, criação ou imortalidade. Você espera e se nada acontecer, espera um pouco mais. É como um inseto lá em cima na parede. Você espera que ele venha até você. Quando ele fica perto o suficiente, você estende a mão, dá um tapa e mata. Ou se você gostar da aparência dele, você o transforma em um bichinho de estimação. Fim da citação. Quanto mais tentamos, pior fica. Quanto mais perseguimos as pessoas que desejamos, mais elas fogem de nós. Quanto mais tentamos vender algo, menos vendas tendemos a fazer. Mas se não agirmos, também não veremos resultados. Portanto, estamos buscando um caminho intermediário entre ação e inação, entre esforço consciente e deixar a ação ocorrer. Por um lado, o esforço consciente parece necessário para desenvolver nossas habilidades. Precisamos praticar, aprender, pensar, compreender e analisar. Por outro lado, a ausência de esforço consciente e atividade intelectual parece necessária para deixar as habilidades desenvolvidas surgirem naturalmente. Precisamos acalmar a mente e sair do nosso próprio caminho, por assim dizer, para desempenhar de forma ideal. Como Aldous Huxley escreveu: pegue o professor de piano, por exemplo. Ele sempre diz:
Relaxe, relaxe. Mas como você pode relaxar enquanto seus dedos estão correndo sobre as teclas? Ainda assim, eles precisam relaxar. O professor de canto e o instrutor de golfe dizem exatamente a mesma coisa. E no campo dos exercícios espirituais, descobrimos que a pessoa que ensina a oração mental também faz isso. Precisamos de alguma forma combinar relaxamento com atividade. Fim da citação. O estado de fluxo parece acompanhar a clareza mental e a equanimidade, de acordo com os relatos das pessoas que o experimentaram. Quando atletas, músicos, cantores, pilotos de Fórmula 1 e artistas marciais experimentam o estar na zona, eles não ruminam, se preocupam, analisam, intelectualizam ou pensam sobre o próximo passo. Eles simplesmente fluem junto com o curso natural como se fossem o próprio curso. Então, paradoxalmente, desempenho ideal requer que relaxemos, paremos de tentar e deixemos nossas atividades surgirem e acontecerem automaticamente. Ou como Lao Tzu afirmou, você consegue